estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós temos a honra de trazer mais uma vez aqui mais um jovem pensador, um jovem escritor, um jovem arquiteto. Esse menino é bom em tudo. Acabei de descobrir que também é um grande fotógrafo, um jovem fotógrafo. Ele vem trazer aqui, já trouxe uma vez o primeiro livro dele, Histórias da Pátria Paulista, e agora ele vem trazer um novo livro que eu fico cercando ele nas redes sociais. Quando eu descubro, vou trazer esse menino outra vez aqui para compartilhar com a gente a obra, segundo livro dele. Ele tem outros aí no forninho que eu já cobrei aqui. E ele vai falar um pouco disso no primeiro bloco, e no segundo bloco ele vai falar um pouquinho também da dissertação de final de curso, né? O que a gente chama de TCC, né? Trabalho de conclusão de curso do seu curso superior em arquitetura. Eu estou falando com o Thales Veiga, que tive a honra de ter sido professora dele, agora ele que me ensina. Boa tarde, meu querido amigo Thales Veiga. Boa tarde, professor. É sempre um prazer enorme estar aqui, né? Então me diga, você que é um talento para escrever, eu tenho a honra de ter o livro lá na minha estante, Histórias da Pátria Paulista, muito interessante porque você disse que descobriu tanta coisa que vai escrever um livro só de mitos. Exatamente. E até já cobrei de você. Sim. E como é que está esse livro de mitos? Antes de falar desse aí, que você está escondidinho, já vai fazer uma surpresa para o nosso telespectador. Tá na fila, né? Porque um assunto, quando você pesquisa história, um assunto vai puxando o outro e a cada vez mais vai te fascinando e vai te levando para dentro de curiosidades, de lugares, de pessoas, de nomes. E com certeza vai ter bastante material para outros livros aí. Muito interessante, porque eu me lembro quando você veio aqui e falou do Histórias da Pátria Paulista, você me falou até de Santos, né? Que tinha um corredor que ligava com São Vicente, não é isso? Embaixo do Morro Monte Serrate, não foi isso? Sim. E aí nós lembramos sobre os mitos de Santos. E você disse que ia fazer um livro só sobre isso. Com certeza. Então, muito bacana. E o que esse livro novo que você fez é sobre o quê? Eu dei aula para esse menino no Guarujá, ele morava lá. E olha o que saiu dessa moradia aí no Guarujá. Bom, esse livro aqui, Guaiúba, tem bastante significado para mim. Morei durante 8 anos no bairro e surgiu como um filho da pandemia também, né? Eu estava fazendo a minha tese de TCC e no meio surgiu a ideia de escrever esse livro por conta de sugestão de vizinhos, de moradores lá do Guaiúba, que já conheciam o meu trabalho e me sugeriram a ideia do livro. E acaba que eu escrevi o livro e a minha tese ao mesmo tempo, mas foi bastante prazeroso falar do lugar onde a gente cresceu, passei parte da minha infância e da adolescência lá. Que menino talentoso, quer dizer que você mora no lugar e já sai um livro. Maravilha! Guaiúba e suas histórias. E me diga uma coisa, Thales, e nessas histórias do Guaiúba, para quem não conhece, eu sei que depois eu ponho no YouTube, tem gente de todo o Brasil, até do mundo, tem gente de outros países que assistem nossos programas, é uma praia, né, num município vizinho do Guarujá, aqui da Baixada Santista. Né, que foi o município onde eu dei aula. Na época o Thales morava no Guaiúba. Esse livro, Thales, conta as histórias da praia e do bairro, mas também tem tipos folclóricos também, você conseguiu identificar, porque a riqueza das cidades é justamente essas histórias e os tipos folclóricos, né, que ensinam tanto a gente. Sim. Bom, eu fui puxando a história do bairro desde o começo, desde a primeira ocupação do Guarujá. E o Guaiúba, além da importância que ele tem para as pessoas que moraram lá, que passaram alguma parte da vida lá, ele tem uma importância histórica para o Estado, porque ele foi a primeira cidade-jardim do litoral de São Paulo, que é um conceito bastante atual em tempos de preservação de meio ambiente e tudo mais. E dentro dessa história, embora não seja um bairro tão grande ou tão populoso, você entra nas histórias das famílias, dos moradores e, claro, né, tem as histórias, as lendas
e coisas do tipo. E a gente fala sobre tudo, até sobre disco voador aqui. Disco voador? Exatamente. Apareceu lá? Apareceu. Olha, que beleza, Eu não vi, hein? mas dizem que apareceu. Sim, tem as testemunhas, né? As pessoas que viram. E me diga uma coisa, Thales, falando de tipos folclóricos, falando do Guarujá, Guarujá pertencia a Santos, não é isso? Sim. Ele passou a município independente relativamente há pouco tempo. Na verdade, assim, a Baixada Santista quase toda era Santos, né? E depois foi se desmembrando na medida em que os municípios foram se desenvolvendo. Não é isso? Hoje nós temos uma região metropolitana de 9 municípios, que aliás eu vou fazer aqui um comercial. A Baixada Santista, pelos números da pandemia e de vacinados e de regressão da doença e do número de mortes, podemos dizer que moramos no primeiro mundo, é isso? Com certeza. Bom, a Baixada Santista tem uma importância mundial por ser a porta do Cone Sul, né, da América Latina, através do Porto de Santos, e a importância histórica. Afinal, São Vicente foi a primeira ou uma das primeiras cidades de toda a América, na verdade. Então tem uma importância histórica e econômica mundial, além do turismo, do esporte, e uma coisa vai puxando a outra. Mas peraí, já fiquei curiosa. A primeira ou uma das primeiras, São Vicente? Por quê? Tem fake news aí sobre essa história? Porque que eu saiba foi a primeira, ou não é mais? Parcialmente. Foi a primeira vila oficial, porém não a primeira ocupação, que na verdade Cananéia antecede São Vicente. Ah, tá vendo só? Olha, nada como falar com o historiador. Quer dizer que Cananéia vamos dizer assim, foi o primeiro aqui. O Cananéia foi a primeira cidade que foi descoberta pelos portugueses ou foi Salvador? Como é que é isso? Porto Seguro? Como é que é isso? Cananéia antecede todas elas. Exatamente. Muito interessante isso. Quer dizer que foi Cananéia. Qual é a ordem? Cananéia, Salvador, Porto Seguro e depois São Vicente, é isso? Provavelmente Porto Seguro antes Salvador, depois São Vicente, depois Salvador. Você veja só como a história vem pra gente e conforme a gente estuda, a gente vai descobrindo que não é bem assim. Exatamente. Quer dizer que nós estamos no litoral dos mais antigos que os portugueses vieram para cá, né, dizendo que descobriram o Brasil, mas o Brasil já existia há muito tempo, já tinha milhões de habitantes aqui, né? Exatamente. E os portugueses brancos disseram que eles que descobriram o Brasil. Exatamente. E toda essa ocupação aqui rendeu a nossa população, que sempre foi de maioria mestiça, justamente entre os europeus e os índios que viviam aqui, né? Os índios guaianazes, sobretudo, para o caso das cidades paulistas. E toda essa mistura começou em Cananéia. Cananéia teve início com Cosme Fernandes, que foi um europeu que veio parar aqui, sabe-se lá como, e começou a viver entre os índios e ali criou um povoado que abastecia as embarcações que iam fazer as expedições pelo litoral. E São Vicente surgiu da mesma forma alguns anos depois. Interessante, quer dizer que então a gente achando que São Vicente era a célula máter da nação, não é bem assim? Exatamente, apenas oficialmente. Afinal, São Vicente foi a primeira a receber o título de vila. Mas sim, é uma discussão histórica, porque durante um tempo os historiadores ficaram muito apegados a questões oficiais, a questões de documentos, e não a história de fato, né? Sim. Mas hoje já se tem uma visão mais ampla e outras pesquisas sobre tudo isso. Sim, isso é muito interessante porque a gente também resgata a história, por exemplo, do povo mestiço, né? Que isso aí foi uma grande chaga, vamos dizer assim, durante muito tempo. O fato de o povo ser mestiço de branco, indígena e negro, e que isso enfraqueceria a nação, que a nação não conseguiria se desenvolver, ela não conseguiria evoluir. E então se falava muito na época engraçado que hoje nem tanto, porque hoje há uma preocupação muito grande em não se cometer alguns deslizes, vamos dizer assim, vocabulares. Mas até bem pouco tempo atrás a gente escutava casa com fulano para limpar a raça. E eu acabei de ler o livro da Lília
Moritz Schwarz, Brasil, uma biografia, e que há essa preocupação, desde que o Brasil foi descoberto, por ser essa mestiçagem toda, seria um país que daria certo, se evoluiria ou não, né? E na mesma época, na Europa, havia teorias inclusive o César e Lombroso, a história aspecto físico que podia levar ao crime ou já era o indício de ser criminoso, enfim, e isso tudo fez um caldo que as pessoas se preocupavam muito em que o fato dos negros terem vindo para cá como escravos ou escravizados, né? Será que isso prejudicaria o povo, tal? Aí é interessante porque eles se preocupavam assim, não, em tantas gerações haverá um branqueamento, né? Exatamente. E aí a gente lembra que a gente já escutou alguma pessoa antiga da nossa família falar, não, casa com branco porque limpa a raça, quer dizer, mas a preocupação era essa, porque o mestiço... Aí eu vou fazer uma analogia com o cachorro, né? Antigamente se falava, não fica com o cachorro vira-lata, porque o cachorro vira-lata tem doença, o cachorro vira-lata tem um gênio que não dá para se prever, é melhor ter cachorro de raça, né? Bem pouco tempo atrás. E hoje não, hoje todo mundo quer cachorro vira-lata. Hoje justamente ao contrário, né? A visão das pessoas mudou, afinal o vira-lata ele costuma ter mais resistência a doenças, a tolerância a diferentes alimentos. E, claro, não querendo fazer um paralelo, mas a questão do ser humano é a mesma coisa, até mesmo pela questão cultural, né? Todos esses povos que vieram acrescentaram algo e formou uma cultura própria muito forte. Que talvez se fosse um povo só que tivesse vindo, nós ficaríamos muito submissos a essa cultura. Essa mestiçagem foi um grande acréscimo, vamos dizer Exatamente. assim. Porque nos tornou mais fortes, mais cultos, mais diversificados, mais abertos, pelo menos eu vejo assim. Sim. É o resgate do vira-lata. Exatamente. Do cachorrinho. Sim. E nós também. Exatamente. Quer dizer, o vira-lata é forte, é mais inteligente, e a gente vê no próprio cachorro isso, né? Exatamente. É muito interessante. E hoje a gente pode falar tranquilamente isso, porque o cachorro hoje, ele tem o tratamento de gente, não só afetivo, né? Como também pelo direito, né? Porque a gente hoje, o cachorro tem direito à guarda, né? Quando o casal se separa, pode ter guarda compartilhada, ele não pode ser maltratado, porque ele tem direito a ser bem tratado, porque se alguém maltratar é punido. Então ele praticamente alçou o status dos mesmos direitos do ser humano, né? Exatamente. Que já não era sem tempo. Exatamente. E eu aprendi bastante com o convívio com os animais justamente no Guaiúba, que é um lugar que você está no meio da Mata Atlântica, uma mistura de diferentes biomas, criadouro marinho, inclusive, na areia da praia. E quando você sai de uma cidade grande e vai morar num lugar assim, você tem uma outra visão sobre os animais, né? Então, mesmo para quem já mora lá, essa visão sobre o cachorro, sobre os direitos dos animais, ela já existia, né? E a conexão é maior, né? Exatamente. Com os animais, com a natureza, né? Pelo próprio ambiente, né? Sim. E você vê que sempre que a gente cruza com alguém, seja gente diferente, seja animal diferente, seja a própria natureza em si, né? Com tudo que ela nos oferece, a gente sempre sai ganhando, né? Exatamente. Eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa do livro, porque no próximo bloco a gente vai falar da sua dissertação maravilhosa lá da arquitetura. Então nós ainda temos um minutinho, você pode falar mais alguma coisa do livro aí. E como é que as pessoas fazem para adquirir esse livro, Thales? Bom, o livro está à venda no meu site, thalesveiga.lojaintegrada.com.br. E aqui você tem a história do bairro, curiosidades, lendas, mitos e também as histórias das famílias, com fotos, bastante ilustrado. É um livro bastante interessante porque conta uma parte importante da história do nosso litoral, da nossa cultura e também da cultura do estado.
Beleza, eu super recomendo porque eu já li Histórias da Pátria Paulista, desse menino aqui, maravilhoso, é a nossa história, é bom pra gente se entender e o Guaiúba é aqui, né? Então, ler um pouco um pedaço da história da Baixada Santista é realmente enriquecedor. Muito obrigado. Eu vou fazer um rápido intervalo e no segundo bloco o Thales vai contar um pouquinho pra gente sobre a dissertação dele do final de curso, né, o trabalho de conclusão de curso da arquitetura que ele acaba de concluir. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora o Thales vai nos contar sobre a dissertação dele de final de curso, nós chamamos de TCC, trabalho de conclusão de curso, da arquitetura, que é o curso superior que ele está acabando de concluir. Bom, eu sempre fui fã de arte tradicional e também da história e cultura de São Paulo, que, enfim, é todo o meu trabalho, né, que eu faço. E no TCC eu decidi juntar as duas coisas. Tentar entender qual era a arquitetura paulista. Então eu iniciei um trabalho de investigação histórico e cultural para entender qual era essa arquitetura, de onde ela surgiu, por que ela surgiu, e isso acabou tendo um desdobramento muito maior. O que é a própria arquitetura tradicional? Cada lugar tem a sua, determinada por materiais, por épocas, por tecnologias, e tentar entender como a arquitetura, na verdade, é uma imitação da natureza feita pelo homem. E eu dou grande atenção no trabalho para a arquitetura popular, ou seja, das casas, dos comércios, e não aquela arquitetura palaciana, que geralmente ela é mais pensada. Eu gosto da arquitetura espontânea. E Thales, interessante isso. Você, por exemplo, você morou uma época no Guarujá, como nós falamos no primeiro bloco, agora você está morando em Santos, você tem o foco no estado de São Paulo, pela sua própria carreira de escritor. Essa arquitetura popular, você de alguma forma focou, por exemplo, as casas portuguesas em Santos? Sim.
Não tem como falar de arquitetura paulista. Apaixonada. Exatamente. Não tem como falar de arquitetura paulista sem falar da influência portuguesa, né? A arquitetura paulista basicamente surgiu da mistura do conhecimento que os europeus, sobretudo os portugueses, trouxeram com o modo de viver indígena. Afinal, éramos mestiços, como falamos no bloco anterior. Sim. Então, as primeiras casas paulistas juntavam as técnicas europeias, a planta europeia, a simetria, com um salão onde todos colocavam suas redes, dormiam e cozinhavam do lado de fora. E isso, ao longo do tempo, foi desenvolvendo, adaptando-se às diferentes épocas e, basicamente, hoje, a maioria das casas segue esse mesmo padrão. Então, o trabalho teve como missão enxergar e traduzir tudo isso. Porque aqui em Santos, por exemplo, que é uma cidade muito antiga, né? Nós estávamos falando no primeiro bloco da Baixada Santista, né? E Vale do Ribeira, que foram os primeiros toques, vamos dizer assim, dos portugueses aqui no litoral do Brasil. E Santos teve uma imigração portuguesa muito grande, principalmente no começo do século XX, por conta que eles vieram fugidos da Primeira Guerra, né? A Europa estava passando muita fome, né? Mesmo um pouquinho antes da guerra, e eles vieram para cá com suas sacolas, o que tinha, o que não tinha, com a coragem, aquela mesma coragem lá que eles tiveram lá atrás, né? Exatamente. Com as velas lá, tinha que soprar o vento para eles poderem atravessar o Atlântico para chegar do outro lado, numa época que eles nem sabiam direito se a Terra era redonda ou não. Aí vamos, chegando lá, caiu. Exatamente. Né? Pessoas muito audaciosas, né? E aí chegaram aqui e começaram a construir esses tipos, né? Se fossem muito pobres, eram os chalés, né, de madeira. Mas se eles tivessem um pouquinho mais de dinheiro, e você percebe que é o mesmo tipo de arquitetura, né? Aqueles Sim. porões, porque aqui era sempre muito úmido, né? Cavava um pouquinho, era cheio de água do mar. Sim, é uma questão sanitária. Isso, então impressionante, né? Aqueles porões acimentados, então os quartos eram acima dos porões para salvaguardar da umidade, né? Tinha sótão também. Os porões muitas vezes eram habitados até por outra família, né? Então tem aqueles corredores, né? Então quarto. É interessante. Sou apaixonada pela arquitetura portuguesa. A cozinha aos fundos, geralmente. Cozinha aos fundos. E depois, quando eles conseguiam algum progresso, eles construíam casas de alvenaria, né? Era o próximo patamar. E aí nós temos mesmo aqui em Santos verdadeiros palácios, né? Exatamente. Construídos. Bom, Santos é um dos maiores conjuntos de arquitetura tradicional paulista que ainda existem. Inclusive, a região do Mercado Municipal, você encontra quarteirões inteiros preservados sim. ainda com a arquitetura da época. Uma maravilha, uma coisa linda demais. Exatamente. Linda demais. E o principal motivo desse trabalho é porque o ensino de arquitetura, na verdade, como ele é muito recente no Brasil, ele é muito baseado no modernismo. O modernismo foi um movimento arquitetônico que rompeu com a arquitetura tradicional, no meados do século passado. Então, o intuito do meu trabalho foi resgatar a arquitetura tradicional paulista e tentar imaginar a projeção dela hoje, ou seja, a continuidade que foi perdida ao longo das últimas décadas, como movimentos que estão acontecendo em outros países de resgate das arquiteturas tradicionais. Muito interessante. Thales, vai sair livro disso? Com certeza. Por favor. Com certeza. Assim muito que em breve. lançar, você tem que vir aqui, porque eu tenho certeza que esse livro aí vai ser muito interessante para as pessoas que gostam, né? Porque é aquela história. A gente que é apaixonado pelo ser humano, né? A gente que é humanista, a gente sabe que o ser humano se mostra nas várias artes. Todas as artes têm um pouquinho do ser humano. Então, por exemplo, na literatura, na arquitetura, na história, na dança, na pintura. Então, tudo isso mostra para você um painel muito rico da evolução humana. Exatamente.
né? E engraçado assim, quando você está falando da arquitetura tradicional, você pode ter certeza que ao lado dessa arquitetura tradicional tinha um paralelo na literatura, tinha um paralelo na dança, na música. Sem dúvida. Inclusive eu abordo um pouco disso no trabalho. Que interessante, muito bom. Um aspecto que eu abordo é que hoje se tem um resgate de vários movimentos artísticos da cultura paulista, da cultura caipira, caiçara, mas na arquitetura isso ainda não aconteceu. Então, o meu trabalho ele tem como objetivo mostrar essa possibilidade. Instigar. Exatamente, exatamente. Que é possível. É possível. Fazer a antropofagia, né? Porque o modernismo propunha isso, né? Exatamente. Não simplesmente, porque até o modernismo se trazia da Europa completamente copiado, né? E os modernistas propuseram justamente a antropofagia. Não, peraí, nós vamos nos inspirar, mas nós vamos dar o nosso toque, né? Exatamente. A nossa vivência, a vivência do mestiço, que é a riqueza, que é o branco, o índio, o negro, com as suas culturas. A crítica que se faz na arquitetura é que justamente o modernismo aqui no Brasil ele começou com esse objetivo. Porém, ao longo do tempo, ele virou uma cópia de si mesmo, incessante. Enquanto a arquitetura tradicional, inicialmente trazida da Europa, ela acabou surgindo, ocasionando o surgimento de movimentos próprios, regionalizados, por conta da imitação popular da arquitetura dos palácios, das igrejas, etc. Então acaba que foi um movimento contrário. Quer dizer que o povo, como sempre, com a sua riqueza natural, conseguiu, vamos dizer, atualizar a arquitetura tradicional. Exatamente, constantemente, ao longo de 5 séculos, né? Que maravilha isso aí, viu? Maravilha. Quando sair esse livro, você, por favor... Aliás, eu te persigo nas redes. As redes são boas por isso. Com certeza. Porque aí você vai trazer aqui pra gente e tenho certeza que vai ter muita gente interessada. Porque é importante que a gente se veja nesses livros, nessa história, nessa arquitetura, em tudo que é feito. Nós ainda temos um minutinho, eu queria que você mandasse um recado aí para o nosso telespectador que está babando com o programa de hoje. Bom, primeiramente agradecer meu orientador, professor Fábio Serrano, por toda a ajuda dada durante essa pesquisa e convidar você a procurar a cultura do lugar, a história do lugar onde você vive, porque só assim você vai se entender enquanto ser humano. Obrigada, Thales. O programa é seu. Sempre que tiver novidade, por favor. Muito obrigado. Eu reservo com muita honra o horário para você e o programa, para você vir aqui compartilhar essa grande sabedoria que você tem, porque você é uma pessoa muito estudiosa, muito culta, mas você é muito sábio, porque você sabe tirar o melhor de tudo que chega na sua mão. Parabéns. Muito obrigado, professora. A senhora foi parte desse caminho que me ajudou a chegar até aqui. Esse programa, você sabe, você já veio aqui, e o fato de eu ter dado aula de direito, dei aula de direito para esse menino, quando esse menino era uma criança, que faz parte do nosso projeto, é justamente isso, é pensar, duvidar, criar pensamento próprio. Porque só assim a gente é realmente um ser humano, porque todos os animais aprendem por repetição, nós também. Na medida em que a gente cria, a gente é único. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com você sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Agora com 2 canais, Jovens Pensadores, onde a gente põe todos os programas que vão ao ar pela TV Com Santos e pela TV Com Brasil, agora para mais de 50 milhões de brasileiros, e também o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde a gente fala das notícias que andam por aí, à luz do direito. Até lá!